A viagem que levou muitas pessoas dessa pra melhor. O navio que nem Deus afundava, acabou afundando. Muitos conhecem a história, né, do Titanic, que ele acabou sendo afundado por um iceberg indo morar nas profundezas do mar. Mas poucos sabem a real história, os vários motivos que levaram o Titanic a afundar. Não é somente o iceberg. Se você não conhece a história real do Titanic, fica aí nesse vídeo, que hoje você vai sair espantado daqui. Meu nome é Ian Pereira e esse é o canal O Mistério do Titanic. O Titanic foi inventado pela White Star Line, construído em Belfast. A construção dele começou em 1909. Em 1911 que ocorreu o lançamento desse navio. Navio que era para ser o mais luxuoso e acabou sendo o mais luxuoso da época, o mais top que poderia existir. Algumas pessoas falaram lá na época que nem Deus afundava esse navio. Acho que eles mexeram com algo meio errado, né? Tá aí a prova. Esse navio não foi projetado para pessoas, infelizmente, de baixa classe. Esse navio, para você ir viajar na primeira classe, você ia pagar em torno de 57 mil dólares, convertendo para hoje em dia, né? Convertendo em dólar, né? Isso em real ia dar uns 250 mil reais. Enquanto na terceira classe você ia pagar 900 dólares, só que as condições eram bem inferiores. Quem tava na primeira classe lá tinha todo o conforto, né? Da primeira classe, podia estar com a família, enquanto a terceira classe já não podia. Só que existiam duas suítes lá muito luxuosas no Titanic. Essa suíte deixava que estava na primeira, segunda, terceira classe no chinelo. Custava 100 mil dólares, né? Convertendo, então 500 mil reais uma passagem, ou sei lá, o preço da suíte lá. Ele foi projetado para ser um navio de luxo, né? Então quem acabava não tendo tanto dinheiro se ferrava um pouco mais. É o Titanic, né? Quem nunca, naquela época, não queria viajar num navio desse. E uma curiosidade aqui, antigamente não funcionava assim, tudo quarto tinha uma suíte e tal. Então as pessoas da terceira classe, pra você ver como se sentiam talvez inferiores às outras, elas tinham que usar 2 banheiros para 700 pessoas. Meu cara, imagina. Mas enfim, o Titanic possuía 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura. O negócio era gigante mesmo. E ele tinha um peso de 46 mil toneladas. O negócio era muito grande. E para funcionar esse naviozinho aí, era necessário 892 pessoas para manter tudo funcionando. Ele podia transportar até 2.435 passageiros, a capacidade total dele. Esse navio até correio ele tinha, entregar correio pro navio. Imagina, o navio era outro nível. E ele desembolsou da White Star Line 7,5 milhões de dólares em valores da época. Isso não é nem convertido pro real e nem convertido pro dólar agora. Então imagina, o negócio era louco. O navio ele era dividido em 10 convés, sendo um maior navio construído naquela época. O convés mais alto era chamado de convés superior, ou convés dos botes, onde ficavam os botes, né, os alojamentos oficiais e a ponta de comando. Aí mais abaixo estava a parte dos passageiros, né? E mais abaixo ainda ficava a parte dos compartimentos de carga, casa de máquinas, caldeiras, alojamentos da tripulação e as reservas de suprimentos. Lá onde funcionava o negócio, né? Pera, gurizada, pera. Aqui, ó, veio o amigo do Ian, cara. Eu invadi o canal dele, cara, pra falar pra vocês o que. Olha o conteúdo massa que esse pia traz, cara. Gurizada do céu, vocês estão dormindo, cara. Se inscreve aí, velho. Se inscreve, deixa aquele like, sim. Compartilha pros teus guri, pia, que eles vão gostar. Conteúdo massa, pia tá começando, ó. Não perde tempo, cara. Não dorme. Não durma no ponto do ônibus, senão você perde. Ó, beleza, né? Vamos que vamos. Só que se você não sabe, o Titanic possuía um irmão mais novo e um mais velho. O mais velho era o Olímpico e o mais novo era o Britannic, que acabou sendo construído depois que o Titanic acabou afundando. Vou contar um pouco meio por cima desses dois navios. O Olímpico era um navio muito parecido com o Titanic, só que a empresa ela tava meio falindo ali e tal, e daí eles falaram: poxa, a gente precisa ter alguma ideia
Daí surgiu uma ideia de fazer esse Titanic como um navio muito luxuoso, muito top para levantar o astral da empresa. Só que daí o que aconteceu? O Titanic veio afundar. Aí beleza, né? Passou um tempo, eles montaram o Britannic. O que aconteceu com esse navio também? Fundou também. Véi, é mal da empresa, né? Não é possível, né, cara? Daí o Olympic ficou conhecido como, tipo, o cara resistente, o cara que aguentou. Ele ficou nos mares por um tempinho. Então, véi, é louco, é mal da empresa, isso não é possível, né? Mas enfim, né? O Titanic possuía 29 caldeiras a vapor, agrupadas em 6 salas, alimentando 2 motores de tripla expansão, né? Pra funcionar isso aí, o negócio tinha que ser louco. Era muitas toneladas de carvão que consumia por dia. Se eu não estou enganado, por dia consumia 752 toneladas de carvão. É muita coisa, tá louco. Mas agora vamos conhecer um pouquinho mais dos luxos do Titanic. Ele possuía as instalações mais luxuosas possíveis e confortáveis aos seus passageiros. Nenhum outro navio naquela época possuía a luxúria que o Titanic possuía. Não tinha para bater. Até o nome do Titanic é bonito e luxuoso. Nossa, Titanic, Titanic, sei lá. Tem gente que fala assim. A primeira classe tinha um ginásio, e não era um ginásio qualquer, era um ginásio que possuía os equipamentos mais modernos da época, uma quadra de squash, uma sala de fumar, né? Porque antigamente fumar era bonito, né? Restaurante muito chique, 2 cafés decorados com palmeiras, piscina cobertas, banhos turcos, sala de leitura e o convés de passeio coberto. As cabines dele eram muito luxuosas, com algumas até tendo casa de banho, né? Que é um banheiro, né? Que era raro antigamente possuir isso. Tinha lá algumas que todo mundo usava, não era normal ter, sei lá, um banheiro no quarto. Mas para conectar tudo isso, todos esses trecos aí, tinha 2 escadarias gigantes, lindas, muito bem decoradas. Uma entre a primeira e a segunda chaminé, e a outra entre a terceira e a quarta, né? E elas eram cobertas por uma cúpula de vidro. A escadaria dianteira era adornada por um relógio entalhado chamado de Honra e Glória coroando o tempo. Então o negócio era extremamente chique, velho. Imagina viajar, né? Sei lá, não sei se foi tão legal viajar nisso, né? Mas devia ser muito maravilhoso isso, velho. Nossa, seria muito legal se eles fizessem o Titanic de novo. Seria da hora. Tipo, com os mesmos detalhes e tal, assim, só que ele não afunda de novo. Sua partida. O Titanic partiu em sua viagem inaugural de Southampton com destino a Nova York, no dia 10 de abril de 1912. No caminho, passou por vários lugares, né, com um cruzeiro, né, mas acabou colidindo com um iceberg na proa dianteira do lado direito às 11h40 do dia 14 de abril de 1912. Tinha mais de 2.000 pessoas a bordo. Mais de 1.500 pessoas morreram nesse acidente. As pessoas que acabaram se salvando, a maioria eram da primeira classe, eram mulheres e crianças, porque eles deram prioridade para as mulheres e para as crianças na hora de salvar todo mundo. Esse desastre acabou sendo um dos maiores desastres marítimos em toda a história. O naufrágio destaca muitos pontos frágeis. Você vai ver, não é só iceberg. Tem muita coisa humana aí, muita ganância envolvida. Então é triste realmente essa história. Meu Senhor. Antes de acontecer todo esse acidente, eles estavam indo, né, em direção à rota deles, lá seguindo a rota, e eles iam ter que passar por um lugar que estava cheio de iceberg. Nesse dia, esse local apresentava muitos icebergs, né? E para melhorar a situação, estava muito escuro, porque a lua não estava iluminando tanto, e não apresentava nem vento, então não tinha como você saber onde é que estava ali o negócio. E aí tinha pessoas que ficavam lá em cima do navio, olhando lá na frente, para ver se não tinha nada, mas como estava muito escuro, eles não conseguiam enxergar. Só que ainda para melhorar mais ainda, eles estavam sem binóculos, daí noite, sem vento e sem binóculos, eles não conseguiram ver o iceberg. Na hora que eles viram, já estava em cima da hora e já não dava mais tempo. E o navio estava rápido não, estava na sua velocidade, mas estava 39 km por hora. Eles não diminuíram a velocidade, estava na velocidade máxima dele. Então tudo isso ajudou muito. Mas gurizada do céu, além de tudo esse BO que deu aí, né, tem vários fatores ainda pela frente. Então fica aí, cara, se descobrir mais coisa, você ficar antenado no Titanic. Mas enfim, ele possuía 5 compartimentos de emergência para caso desse algum BO. Só que esses 5 não podiam estar cheios caso desse BO. Só 4 poderiam estar. Com 4 compartimentos lotados de água
ele ainda conseguia boiar. Flutuava. Só que nesse dia 5 encheu. Então, deu mesmo. Mas o Titanic foi feito com apenas um fundo duplo para protegê-lo. E esse fundo, em temperaturas muito baixas, ele se torna frágil. Naquela noite, a temperatura se encontrava em menos 1, menos 2 graus. Então ele ficou frágil. E apesar do aço ter sido o melhor da época possível, era o melhor aço que tinha, os rebites foram feitos de ferro, não de um material muito bom. E ele era menos resistente. Aí deu mesmo, né? Tudo isso ajudou muito no naufrágio do Titanic. Antes dele afundar, né? Os caras não quiseram colocar mais botes salva-vidas. Quiseram colocar só 20, se eu não me engano, por causa de estética. Porque, né? Ele era um navio que nem Deus afundava, né? Que ele, né? Afundou. Então, isso ajudou a não se salvar as pessoas, né? Tá louco? Segurança, cara. Tinha que estar lá tudo um monte de bote, né? Mas fazer o quê? Só que agora realmente eu quero trazer pra você uma hipótese, né? Não é algo muito confirmado, mas um cara disse isso. Um jornalista chamado Senan Mullany, ele estuda muito esse caso do Titanic. E o que ele falou? Que um fogo, há 3 semanas antes do navio partir, tava um negócio louco lá. Fechou o pau lá, tava estourando o negócio, né? Fogo pra todo lado lá embaixo. Não, nem pra tanto. Tava um incêndio controlado. E o que isso fez? Fez com que o aço ficasse mais frágil. E a White Star Line, ela tava ferrada, tava lascada na condição dela. E o que eles fizeram lá falar? Bapia, a gente não pode de qualquer jeito cancelar essa viagem. O que a gente vai fazer? A gente vai inverter o navio para o lado intacto. Meus amigos, foi isso que eles fizeram. Inverteram o navio para o lado intacto. Então todas as pessoas que chegavam não viam, vamos dizer assim, o preto, no casco, não dava para ver. Há indícios de incêndio ali dentro. E todos os funcionários, tipo, não que foram obrigados, mas eles não podiam contar isso para ninguém. Ninguém podia ficar sabendo, porque essa viagem tinha que ocorrer, porque a White Star Line estava ferrada. E elas precisavam dessa viagem extremamente fera do Titanic para se reerguer. Até uma ideia de vídeo. Tem agora eu não sei se é esse cara, mas eu sei que tem um livro, um cara que falou que uma teoria conspiratória explicando meio que esse caso do Titanic, o que ele pensa sobre isso. É algo bem legal. Se vocês quiserem eu posso trazer. Deixa aí nos comentários. E esse jornalista falou que mesmo que ele não tivesse batido no iceberg, ele teria dificuldades para chegar em Nova York, porque ocorreriam fortes explosões no seu interior por causa desse fogo. E como a Starline estava sem tempo, não podia arrumar, eu iria correr a viagem, né? De qualquer jeito. E aí, sem tempo, sem dinheiro, então acabou correndo desse jeito e dando BO que deu, né? Destroços do Titanic. Os destroços do Titanic foram achados em 1985, bom tempo depois de ter afundado em 1912. Foi uma equipe liderada por Robert Ballard. Ele encontrou o Titanic a 3.843 metros de profundidade e a 650 km ao sudeste da Terra Nova, lá no Canadá. Ele encontrou o Titanic bem bonito, digamos assim, bem conservado. Só que há um tempinho depois, eles fizeram uma nova expedição e o Titanic já não se encontra mais. 30 metros da sua frente já se descolaram por conta da bactéria chamada... Eu não vou falar esse negócio, é meio difícil. Tá aí, em algum lugar na tela, tá aí esse nome da bactéria. Essa bactéria ela é muito forte, ela é resistente à alta pressão, à salinidade, à escuridão, bola de coisa. Então, o que acontece? Ela tá comendo todo o Titanic. E até 2040, eles estimam que o Titanic suma por causa dessa bactéria. Imagina, que negócio louco, né? E uma curiosidade pra você. Toda essa história maluca aí do Titanic, surgiu um filme. E esse filme, por um tempo, teve a maior bilheteria do mundo de vendas. Depois só perdeu, se eu não tô enganado, pro Avatar. A sua posição no primeiro lugar. Um filme que é triste, muito triste. Mas vale a pena ver. Então, este é o videozão, galera. Muito obrigado por você que ficou até o final. Muito obrigado por você que comenta, deixa like. Por você que se inscreveu, né? Se inscreva, deixa o like, né? Compartilha. Obrigado por vocês em tudo. Comentei algo que vocês querem ver, curiosidade, sei lá. É interessantíssimo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu, falou e é nóis.